Eu fiz uma pesquisa com os batizandos aí para saber quais eram as doutrinas que mais eles gostariam de ver inicialmente, né? E então tenho aqui algumas, e eu vou começar por uma que eu considero muito importante, que é a conduta cristã. Conduta cristã. Quando nós somos chamados por Cristo, quando o Espírito Santo toca em nosso coração e nos motiva a andar com Cristo, nós somos chamados para viver a experiência cristã, viver na prática, né? Nós somos chamados para ser um povo piedoso, um povo que pensa, que sente, que age de acordo com o cristianismo, de acordo com o que Jesus nos ensinou, não é? Algumas pessoas, às vezes, acabam incorrendo numa vida paralela, né? Vem para a igreja, até se batiza, se junta ao povo de Deus, mas leva uma vida meio que à parte da igreja, né? Isso não é uma coisa sábia, né? Porque Deus nos chama para ser cristãos verdadeiros, para ser uma luz no mundo, para ser o sal da terra, aquela pessoa que faz a diferença no ambiente onde ela vive, né? Quando nós somos cristãos e nos denominamos cristãos, e especialmente adventista do sétimo dia, nós temos essa responsabilidade de mostrar que somos realmente cristãos, não só na teoria, mas também na prática. E isso se revela na conduta cristã, né? Na nossa maneira de ser cristão. Então, o Espírito Santo, ele quer recriar em nós o caráter de Cristo. E a Bíblia é muito clara nesse sentido, em diversas passagens, que eu me lembro aqui de uma de Apocalipse 18, né? Diz assim, ele fala, Apocalipse 18 fala de um quarto anjo que João viu, e João, quando ele fala dos anjos, ele viu anjos e tal, ele viu a igreja representada por esses anjos, né? Então, viu um anjo, Apocalipse 14, por exemplo, viu um outro anjo voar no meio do céu, tinha a pregação do Evangelho eterno para pregar a todas as nações, tribos e línguas. Ele viu a igreja pregando a todas as nações, tribos e línguas, né? O Evangelho eterno de Cristo. E em Apocalipse 18, há um anjo, o quarto anjo, que ele diz que ele viu esse anjo e diz assim: depois dessas coisas vi descer outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. E quando você estuda o contexto de Apocalipse 18, você percebe que haverá um momento nos nossos dias em que o povo de Deus, guiados e energizados pelo poder do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho de forma poderosa e a terra vai se iluminar com a glória de Deus, porque essas pessoas vão refletir o caráter de Deus. E João viu isso, viu que quando o Espírito descesse com poder sobre os seus filhos, a terra seria iluminada com a glória de Deus. E a glória de Deus é o caráter de Deus, revelado pela nossa vida como cristãos. A maior pregação que nós podemos fazer para as pessoas é viver o Evangelho. É mais forte do que a gente falar do Evangelho. Porque é fácil eu falar e pregar. Agora, é mais difícil viver, né? Quando nós estamos diante dos problemas da vida, das tentações da vida, né? Então, o Espírito quer recriar em nós o caráter de Cristo. Essa é nosso objetivo como cristão, né? Crescer a cada dia,
vocês vão ter a experiência aí, os que vão se batizar, alguns já têm essa experiência, né? Vocês vão ver que vocês têm a experiência do batismo, depois vocês são chamados por Cristo para refletir o caráter dele, né? E aí começa agora uma nova vida cristã, né? Você vai crescendo no conhecimento da palavra, o Espírito vai moldando o teu caráter. De repente você é uma pessoa aí nervosa, o Espírito te deixa mais calmo, mais ponderado, você conta até 10 antes de dar a resposta, né? Nós somos assim, né? Pavio curto, tomou, levou, né? Normalmente é assim. Mas o Espírito vai moldando o nosso caráter. Lembram de João? João, o discípulo de Cristo, a Bíblia apresenta João, antes de ter andado com Cristo, como o filho do trovão. E esse apelido era para uma pessoa de pavio curto. Não mexa com o filho do trovão, porque ele vai explodir. E 3 anos e meio andando com Cristo, depois João é conhecido como o quê? O discípulo do amor. Foi o que mais falou sobre o amor. Para ter paciência, para amar as pessoas e tudo mais. O Espírito muda o caráter de João, vai, nesses 3 anos e meio que ele passou no ministério de Cristo, vai burilando o caráter de João, e é isso que o Espírito quer fazer com todos nós, né? Alguns levam mais tempo para burilar o caráter, né? Porque a gente vem com todos os nossos vícios, os nossos pecados, tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, e aí nem sempre é fácil, né? Mas o Espírito Santo vai trabalhando, e a gente vê aí na nossa experiência real da igreja como as pessoas mudam, né? Como o Espírito transforma. Eu mesmo sou um desses, né? Eu era muito pavio curto. Agora eu já pondero mais, então ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser, mas o Espírito Santo está trabalhando, né? Com muito trabalho, mas está trabalhando comigo. Então, o cristão se deixa envolver, né, pela obra do Espírito Santo e vai crescendo a cada dia. E essa vida cristã, ela significa que nós temos agora novas escolhas a fazer, né? Em toda a nossa vida, né? Como cristãos e em todo o nosso ambiente que nós vivemos, que seja no trabalho, em casa, com os amigos, as pessoas precisam notar que houve uma transformação na sua vida, né? Precisam perceber isso, né? Que você agora é um novo homem, uma nova mulher. E o batismo significa exatamente isso, né? Uma nova vida. Paulo diz muito, escreveu muito a respeito do batismo, ele fala isso, que nós descemos as águas como um velho homem, sepultamos o velho homem, e quando nós ressurgimos da água, ressurgimos para uma nova vida, uma nova pessoa, né? E é tão bom quando a gente vê as pessoas perceberem, né, que você realmente mudou, agora você é uma pessoa mais acessível, né? Mais compreensível, mais, sei lá, mais cristão, e as pessoas percebem essas mudanças, né? Então, as nossas escolhas, a partir daí, elas devem ser sempre com esse objetivo em mente, né? De refletir o caráter de Cristo. Então, quer seja nas nossas diversões, entretenimento, né? Porque o cristão não é aquele cara que depois que batiza, ele só olha para a Bíblia, né? O cristão se diverte, tem entretenimento, né? Tem uma vida social e tal. Só que agora ele faz as escolhas com essa nova visão do que é uma vida cristã, né?
faz as escolhas dentro desse prisma, né? Então escolhe melhor suas diversões, seus entretenimentos, né? Assim, eleva o padrão dos seus entretenimentos, né? Muda, o que é que muda na vida do cristão? Muda tudo, muda o tipo de o vestuário, a maneira que você se veste, né? Eu imagino que o Carlos se vestia bem diferente, né Carlos? Total. Tinha 3 brincos na orelha. Tinha 3 brincos? Eu cheguei aqui com esses brincos na orelha. Eu falei, não vou tirar. E tirei. Não vou tirar. Ó, essa é uma doutrina bíblica, modéstia cristã, né? Está relacionada aqui à conduta cristã. A Bíblia ensina muito sobre a modéstia cristã, a maneira de se vestir. Nós vamos tocar nesse assunto aqui. E eu me lembro de uma família que veio aqui e eu dei estudos bíblicos para eles, para a família toda, o casal e 2 filhos. E a mulher veio para a igreja e era aquela mulher que gostava de joias. Mas ela gostava mesmo, porque ela tinha anéis em todos os dedos, ela tinha brincos grandes, colares, pulseiras, tornozeleira, onde podia ter joia, ela colocava. E a gente foi estudando, aí chegou no estudo da conduta cristã. E aí a gente mostrou pela Bíblia, né, como a Bíblia fala a respeito de como o cristão deve se vestir, né, que, especialmente para as mulheres, porque parece que no dia da fila da vaidade, as mulheres entraram umas 2, 3 vezes na fila, né? E os homens entraram uma vez só. Então, as mulheres são mais vaidosas e tal, né? Nesse aspecto de se vestir, se apresentar, né? E a Bíblia fala, e Pedro fala direto para as mulheres, né? Que a mulher cristã tem que ter modéstia cristã, decência, né? Tem que se apresentar, que a Deus não olha o exterior da mulher, a mulher não é bonita por causa da maneira como ela se veste ou se enfeita, mas é o coração que Deus vê, né? Então, aí a gente teve esse estudo com ela e ela pensava a mesma coisa, viu, cara? Assim, não vou tirar, tirar brinco e nada, isso aqui é a minha vida, né? Ela não se via sem nada daquilo. Se ela tivesse sem aquilo, para ela estava como que nua, né? Mas a gente foi apresentando a Bíblia e tal. E quando o coração é sincero, o Espírito Santo é quem faz esse trabalho, não é a pessoa que está dando o estudo. Sou eu, não tenho poder nenhum para mudar a vida de ninguém, né? É o Espírito Santo quem trabalha. E o Espírito Santo tocou no coração dela e ela tirou tudo. Hoje ela vem na igreja, você vê, não tem nada, e está feliz, aquilo não fez falta. Ela achava que aquilo ali era impossível tirar da vida dela. Então, esses exemplos que a gente tem nos faz pensar nisso, que o Espírito Santo muda a nossa vida, seja ele qual for o problema, né? De repente você tem um aí que você está pensando, fala, isso aqui vai ser difícil largar e tal. Não se preocupe, o Espírito Santo abre os caminhos para você ser um bom cristão, né? Então, a conduta cristã está relacionada a isso, né? E está relacionado à questão de saber que o nosso corpo, a Bíblia apresenta como o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em nós. O Espírito Santo fala ao nosso espírito através da nossa mente. O Espírito Santo influencia a nossa mente para as coisas eternas, para as coisas de Deus. É por isso que o cristão e a igreja adventista se preocupa muito com isso, precisa tomar cuidado com o seu corpo, com aquilo que você põe para dentro do seu corpo, né? Aquilo que você come, aquilo que você bebe. Porque veja, que coisa interessante, né?
O nosso cérebro, o Espírito Santo fala conosco através da mente, do nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão, comparado ao corpo como um todo, relativamente pequeno, né? Não é um órgão muito grande. Mas pelo cérebro passa quase 80% do sangue que circula em nosso corpo, né? Passa e irriga o cérebro. Então, se o nosso sangue é puro, quanto mais puro for o sangue, mais saudável é o cérebro. E mais poder de influência tem o Espírito Santo, porque você tem um cérebro saudável. Tá certo? E como é que eu produzo sangue bom, puro, para poder ter o cérebro bom, o cérebro saudável? Com aquilo que eu como e aquilo que eu bebo. Não é isso? Como é que o corpo produz o sangue, né? Você come, vai tudo lá, o intestino imprensa tudo aquilo, joga uma dose ali de bilis, aquelas coisas lá, para poder tirar dos alimentos aquilo que é puro, aí aquilo vai para o sangue, né? E purifica o sangue, o resto que não presta o corpo descarta, e você produz sangue bom. Agora, se você come e bebe e se alimenta de coisas impuras, impróprias, vai produzir sangue não saudável. Portanto, o cérebro vai estar debilitado, vai estar menos apto à influência do Espírito Santo. Percebe como uma coisa tem a ver com a outra, não é? A vida cristã é corpo, espírito, né? É um todo, né? Nós não desassociamos uma coisa da outra. Quando o corpo sofre, a mente sofre, e vice-versa, não é? Se você, dependendo do uso que você faz do seu corpo, por drogas, por bebida, né, por qualquer outra coisa, o teu cérebro fica doente, você tem problemas de cabeça, né? Problemas emocionais e tudo mais. E a mesma coisa quando você tem problemas emocionais, depressão, coisa terrível, o corpo também definha, né? O corpo sente também e você tem uma coisa associada à outra. Então, por isso que na conduta cristã, a Bíblia apresenta o corpo como o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar em você. Então, é importante que você cuide do corpo, especialmente da parte física e da parte espiritual, a parte mental, né? Você tenha saúde espiritual, saúde mental, saúde física, para que você possa ser utilizado, influenciado cada vez mais pelo Espírito Santo, porque essa é a obra do Espírito, de nos fazer cristãos e refletir o caráter de Cristo. Tá certo? Faz sentido? Isso, né? Então, o corpo é o templo e o templo do Espírito, e a gente deve cuidar com a nossa alimentação, com aquilo que nós bebemos, e aquilo que a gente também se alimenta espiritualmente. No ponto de vista espiritual, ela é importante porque a mente vai estar embotada e você não capta, né, os sinais do Espírito Santo, né, a influência do Espírito Santo na sua vida. Então, as decisões são sempre erradas e caminhos tortuosos, tá certo? Vamos ver alguns exemplos disso na Bíblia. Pegue sua Bíblia aí e abra em Levíticos 11. Isso aqui é uma parte, né? Eu falei aqui, eu disse várias coisas da influência do Espírito Santo, e uma delas é a questão da alimentação.
Veja, Levíticos 11, Deus estabeleceu quais eram... deixa eu ler qual era a alimentação do homem. Deixa eu ler um texto antes. Volta lá em Gênesis 1, que eu quero fazer quero fazer um contexto aqui primeiro. Gênesis 1. Veja aí no capítulo 20, no versículo 29. Gênesis 1 é a criação. Deus cria o mundo, todas as coisas. No último dia cria o ser humano, né? Aí vem o sábado, ele descansa, abençoa, santifica. E agora ele dá instruções para o ser humano. Depois do 28 que Deus disse para eles, olha, crescei, multiplicar, enchei a terra e tudo mais. No 29 ele disse, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre toda a face da terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, isso vai servir de alimento para vocês. É o que está aí? Ser-vos-á de alimento, e alguma Bíblia diz assim. Então, qual foi o alimento que Deus providenciou para o ser humano? Qual era a ideia de Deus? Todas as ervas que davam semente, legumes, verduras e tudo mais, e todas as frutas que tinham semente e que dava semente, né? Era o que Deus havia providenciado, era a alimentação natural. Foi a alimentação que Deus deu inicialmente para o ser humano, tá certo? Então, e provavelmente tinha lá uma variedade imensa, né? Talvez muito mais do que nós temos hoje, porque depois o pecado foi acabando, nós temos muita coisa extinta. Pois uma pergunta, eu já ouvi dizer, né, pessoas da igreja, que as verduras não eram para nós, a verdura era para os animais. Não, E depois do pecado, por causa do pecado, aí nós começamos a comer verdura. É entendimento errado. O texto seguinte dá a explicação, o 30. E para todo o animal da terra, e toda árvore do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Tá certo? A erva verde era a grama, o capim lá, que era para todos os animais. Então Deus deu verduras, legumes e frutas para o ser humano, e a erva do campo para os animais. Esse era o alimento. Então, o leão comia erva, o lobo comia erva. E vai voltar a comer. Parece estranho isso para a gente que vivemos hoje depois de 6.000 anos de pecado, onde tudo se modificou, e imagina o leão comer erva? Tá doido, o leão só come carne, claro, porque a gente só conhece o leão comendo carne. Mas inicialmente era para comer erva. Então veja, primeiro é o alimento para o homem, e aí está todas as verduras e tudo mais, e as frutas, e depois o alimento para os animais. As pessoas não leem o texto completo, no contexto, aí fica com o texto para usar um pretexto. Tá certo? Então, esse era o alimento original. Aí veio o pecado, Deus acabou com tudo, né? O que é que sobrou? A arca de Noé com os animais, tá certo? Que Deus tinha providenciado. Olha uma coisa interessante, vai no 7.2 aqui, que está me ocorrendo aqui, não sei se é 7.2, 7.2. Quando Noé entra na arca, aí Deus diz assim, ó, de todos os animais limpos, tomarás para ti 7 casais, macho e fêmea. Mas dos animais que não são limpos, só 2, macho e fêmea. Tá certo? Olha, então veja, Deus criou animais que ele chamou de limpos e criou animais que ele chamou de impuros, né? E ele, quando ele vai exterminar com tudo, ele diz para
para Moisés. Pega tudo. É Moisés? Olha, tá vendo? Eu falo as coisas, ninguém fala nada. Disse para Noé: pega 7 dos animais limpos e 2 dos animais não limpos, né, imundos, e põe na arca, e leva na arca. E foi o que Noé fez, né? Eles entraram e na arca Deus preservou todos os 2, porque Deus tinha um intuito, né? Aí, quando acontece de Deus exterminar tudo e tal, então não tem o que comer, então Deus autoriza o uso de carne. Mas nunca foi objetivo de Deus que o homem comesse animais. Os animais foram criados para nosso deleite, né? Não é bonito estar no meio de animais, no meio da natureza, pássaros e tudo mais? Era para o nosso deleite, não era para serem comidos e nenhuns comiam os outros. Deus estabeleceu os alimentos para cada um. Mas aí depois o pecado veio mudar toda a criação de Deus. Então agora Deus permite o uso de alimentos, só que aí em Levítico 11, né, vamos lá agora, Deus ele estabelece um parâmetro para que o homem faça boas escolhas dos alimentos, porque havia animais limpos e animais impuros, né? Veja aí o 3. Ele está falando aí no 2, fala aos filhos de Israel, no 2, né? Dizendo, estes são os animais que comereis dentre os animais que há sobre a terra. Aí o 3, dentre os animais, todos que tiver unha fendida, e a fenda das unhas se divide em 2, e rumina, esses comereis. Destes, porém, não comereis. Os que ruminam, ou que têm unha fendida, o camelo que rumina, mas não tem unha fendida, vos será imundo. O coelho, porque rumina, mas não tem unha fendida, vos será imundo. A lebre, aí o 7, o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina, este vos será imundo. De suas carnes não comereis, nem tocarei e tal. De todo animal, isso aqui são os animais terrestres. No 9, os animais que há nas águas comereis o seguinte: todos que têm barbatana e escama, nos mares e nos rios, estes comereis. Mas todos que não têm barbatana nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil da água, todo ser vivente em nas águas, estes vos será abominação. Então, o que é que está dizendo aqui? Animais da terra tem que ser aqueles que têm a unha fendida e que rumina. Quem são esses? Ovelha, boi, né? Veado, cabrito, esses animais. Os demais, zero. Nada. Tudo é imundo. Camelo, jumento, cachorro, tudo é imundo. Vale lembrar, né, que o porco tem unha fendida, mas não rumina. Irmão, por que no porco Deus proíbe que toque no corpo dele? Porque por causa disso aqui, vai em Isaías 66, 17. 66, 17. Acharam aí? Uhum. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros, mas que comem carne de porco e de rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Beleza? Uhum. Comeu rato já? Não. Ah, não. E porco? Porco já. Então você está fora mesmo. Não é brincadeira, irmão. É quem come depois de que sabe, né? Comeu antes, não tem problema nenhum. Mas agora... Agora, veja o 65, um pouquinho antes aí, 4. 65:4, que habita entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares misteriosos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Então, assim, Deus deu uma alimentação a melhor possível para o homem, e mesmo depois do pecado, ele ainda foi misericordioso e disse assim: come esses aqui pelo menos, né?
esses aqui não coma. Se vai comer carne, coma pelo menos esses. Tá certo? Então, voltando lá em Levítico 11. Deus deu quais são os animais terrestres que devia comer e os da água. E o que é que ele disse da água? Só aqueles que têm escama e barbatana. Tá certo? Isso significa peixes do mar e do rio que tenham escama e barbatana. Só, fora disso, nada. Então, Deus sabia de tudo isso, né? Por que Deus disse não comer? Por quê? Porque, veja, tem uma lógica por trás disso, né? Vamos ver só das aves, aí a gente fala aí da lógica. Levítico 11, falou dos animais da terra, dos animais da água e agora das aves, né? O 13, ó, das aves, estas abominareis não se comerão abominação, a águia, o quebrantoso, o chofrango, isso é tudo parecido, né, com águia, né? O abutre, que é o urubu, né? Segundo a sua espécie, ó, tá vendo? Segundo a sua espécie, todos os que têm essa espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie. O avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a sua espécie. Corvo marinho, aquelas aves marinhas lá, né? Coruja, gralha, cisne, pelicano, cegonha, garça, tudo segundo a sua espécie. Morcego, todo inseto que voa. Então, veja, as aves do céu, se não estiver listado nesses aqui, pode comer. Então, por exemplo, se você vê galinha, frango e tal, não está relacionado aqui, né? Então, por isso que a gente ainda faz uso de galinha, frango, essas coisas. Então, qual era a ideia aqui de Deus? Deus sabia que o mundo depois ia se virar, ia se tornar no que se tornou hoje. Então, ele deixou que os próprios animais fizessem parte da limpeza do mundo, né? Então, tem todos esses urubus, esses corvos, tudo isso que se alimenta de cadáveres e tudo mais, para poder minimizar o problema que seria no mundo, né? E dos peixes a mesma coisa. Então, veja, irmãos, peixes só de escama e barbatana. O resto fala de tudo que tem na água, não deveria servir de alimento. Isso está implícito: lagosta, camarão, lula, polvo, todos esses crustáceos, nada disso serve de alimento, não foi dado por Deus como alimento. Olha, vai em Romanos 12, 1. O assunto não é só alimentação. Nós estamos falando de conduta cristã, que diz respeito a como o cristão deve viver na sua totalidade. Uma parte diz respeito à alimentação, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, então temos que ter cuidado com a alimentação. O estudo não é sobre alimentação, nós vamos ter mais para frente aí, né? Só sobre a alimentação, vamos poder explorar melhor isso, mas é sobre conduta cristã. Agora veja o que diz Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, Paulo escrevendo, né? A igreja de Roma, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, veja, o cristão é convidado a prestar um culto racional a Deus. E o culto racional, na ótica de Paulo, era apresentar para Deus um corpo saudável, o mais saudável possível. Apresentei os vossos corpos como o templo do Espírito Santo, né? Como um culto racional, né? Diz mais como sacrifício vivo, santo, né? Apresentar a Deus. Então, a ideia aqui é que nós, 12:1, é que nós tenhamos o melhor corpo possível, o mais saudável possível, para apresentar a Deus como sacrifício vivo. Tá certo? Fazer exercício também, né? Sim, inclui, eu acho que aqui mais na frente talvez até fale disso, mas aí inclui os 8 remédios de Deus. Isso aqui, quando a gente for estudar sobre alimentos propriamente dito, a gente vai explorar, né?
A Igreja Adventista criou essa ideia dos 8 remédios de Deus, que Deus deixou na natureza para que a gente tenha uma vida mais saudável possível, né? Então, isso tudo tem a ver com a saúde do corpo e da mente. Nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus e verificando o que Deus nos orienta, é nosso dever, nossa obrigação cuidar com isso, né? Tá certo que talvez a maioria aqui tenha ainda algum ou outro problema com algum ou outro tipo de alimentação, né? Mas a ideia de Deus é que você vá crescendo cada dia mais, não é? Em espírito e em verdade. E aí você vai tirando isso aos poucos da sua dieta, tá certo? Então, veja aí 1 Coríntios, mais na frente aí, a gente estava em Romanos, 1 Coríntios 6 e o verso 19, outra ideia de Paulo. 1 Coríntios 6, eu vou ler o 18 e o 19, diz assim, ó: fuja da fornicação. O que é a fornicação? Os estudiosos aí em português. Sexuais ilícitos. Isso. Fuja da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. E o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso aqui é muito profundo, né, irmãos? Paulo apresenta assim, diz assim, olha, você acha que você pode fazer o que você quer com o seu corpo? Não é assim, porque você não se pertence a você mesmo. Você pertence a Deus porque você foi comprado por um preço muito alto, que foi a vida de Jesus Cristo. Ele pagou o preço por você. E foi o maior dom que o céu deu para o ser humano. E ele não tinha esposa? Quem? Jesus? Não. Paulo? Não. Paulo, a gente não pode afirmar com certeza que ele não tinha. Há teólogos que acham que ele não era casado, há teólogos que acham que ele era casado, mas não fala da esposa, e há teólogos que dizem que ele podia ser viúvo. Né? Algumas teorias. Por quê? Porque Paulo fazia parte do Sinédrio, o judeu que fazia parte do Sinédrio tinha que quase que obrigatoriamente ser casado, ter família e tudo mais. Mas Paulo era muito novo também quando já era membro do Sinédrio, né? Então, assim, eu não sei, na verdade, eu não cheguei a nenhuma conclusão dentro do tema da Igreja Adventista de que Paulo era realmente solteiro, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Veja, porque no verso 20 ele dá a resposta. Porque fostes comprado por bom preço. Foi o preço que Jesus pagou. Irmãos, esse foi o maior dom que Deus deu ao ser humano. Você entende perfeitamente isso? O maior dom que Deus podia dar foi Jesus ter aceito pagar o preço. Senão, nós não tínhamos futuro. Né? Eu agradeço a Deus todos os dias por isso, pelo dom que Deus deu do sacrifício de Jesus Cristo. Foi pago por um preço alto. E aí continua dizendo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo não nos pertence. Pertence a Deus, porque Deus comprou e pagou um preço alto por ele. É uma ideia interessante para uma vida cristã, para a conduta cristã. Então, olha, aí vimos aí o corpo como o templo do Espírito Santo. Ainda tem um textinho aí, 10:31, 1 Coríntios 10:31. Veja o que diz. Esse texto é contundente. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse texto é uma rasteira, não é?
quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Não é assim profundo? Ou então eu posso ser vegetariano, vegano e ser uma pessoa horrível de trato, tratar mal as pessoas, não é? Não amar as pessoas. Essa coisa de muita gente se apega à questão da alimentação e do vegetarianismo, achando que isso vai dar salvação para ele. Não vai. Deus não vai tirar você do céu porque você come carne, né? Não vai. Hitler era vegetariano, tá certo? Então cuidado, você pode ser vegetariano, mas pode ser a pessoa mais horrível do mundo. Agora veja, o assunto aqui não é alimentação e comida não, isso aí é parte da conduta cristã, tá certo? O assunto aqui é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então a gente tem que ter cuidado com o todo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a honra e glória de Deus. Tá certo? Vamos avançar. Efésios, aí na frente, eu botei tudo na ordem aqui para você não ter que ir e voltar. Efésios 5, 1. Rapidinho aqui para ver se a gente entra em outra doutrina. Vamos fazer uma pausa. 5:1 é todo o capítulo 5, não vou ler, mas o capítulo fala de ser imitador de Deus, está vendo? Como filhos. Andai em amor, como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo. Então veja, isso aqui é um caso importante para a vida cristã. Você ama as pessoas? Você tem essa facilidade de amar as pessoas que estão na sua volta, com quem você se relaciona? Ou você tem ódio das pessoas de alguns e você não quer... não quer conversa, né? Não quer ser amigo, né? quer distância daquela pessoa? O pecado, irmãos, veio fazer esse tipo de coisa com a gente. Você já percebeu que às vezes você tem antipatia por uma pessoa sem ter acontecido nada? Simplesmente você não gosta da pessoa? Tem que orar muito a Deus para Deus mudar isso no coração, né? Isso é a tendência natural da natureza pecaminosa. E outra coisa, irmãos, se você não tiver nada de bom para falar de alguém, não fale nada, mas não fale mal. Não precisa falar nada, mas não fale mal de ninguém. Porque isso que a Sandra falou é muito importante. Se eu falo mal do Fernando Neves para o Silas, mesmo que o Silas não ache a mesma coisa, ele fica com aquilo lá, olhando o Fernando com aquele estigma que eu influenciei, entendeu? Então nunca fale mal de ninguém. Eu tenho me policiado muito com isso daí. É muito comum na roda de amigos aparecer isso, né? Falar mal de um, criticar o outro e tal, mas é um defeito cristão que a gente precisa tirar da nossa vida. Eu mesmo muitas vezes faço uma crítica ou outra sobre alguém que fez uma besteira qualquer e tal, mas isso não é bom e isso tem que sair da nossa vida. Acompanhe comigo aí Efésios 5, ó. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício, em cheiro suave, mas a fornicação, a toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, quer dizer, não haja isso entre vós. Não convém aos santos. Santos são aqueles separados, né? Não é aquele que tem uma auréola, não. Deus nos chama de santos porque somos separados do mundo, né? A ideia de santidade na Bíblia é essa. Não é essa ideia santo que a gente tem, de que não pecou e tal, nunca pega, nunca erra e tal, não é isso. Quando a Bíblia chama os filhos de Deus de santos, o povo de Deus, a igreja de Deus de santos, quer dizer aqueles que foram separados do mundo para viver com Cristo. Esses são os santos, né? Todos nós aqui somos santos nesse sentido. E nem torpeza, nem... Aqui na minha Bíblia está parvoices. Isso aqui é idiotices, parvoices. Nem chocarrices.
insolência, né? Gracejo e tal. Que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Deus. Paulo está dando aqui, irmãos, essa mensagem aqui para a igreja de Éfeso, porque havia cristãos aqui com essas características. Então Paulo vai diretamente, chama o pecado pelo nome. O homem não se junta na roda dos escarnecedores, né? Não se assenta com eles, não participa das coisas que ele participa. É por isso que quando o cristão se converte, se batiza e tudo mais, Paulo diz, ele muda de vida. Ele agora não vai ter os mesmos amigos. Você percebeu o seguinte, que acontece muito aqui na igreja a gente vê isso, e acontece na vida cristã, né? É que quando você se batiza, você perde os amigos da farra. Porque você não tem mais prazer de estar com eles. Nem eles têm prazer de estar com E nem eles, Não tem mais nenhum. Então, você é um exemplo bem bom disso daí, né? Bem típico, né? Dario também. Eles não querem mais saber de você, porque você não vai estar lá fazendo o que eles fazem, né? Mas aí você ganha novos amigos. Olhe, Filipenses, vai na frente aí, logo depois de Efésios, Filipenses 2. Irmãos, eu tentei resumir esse assunto de vida cristã, mas a Bíblia é tão grande que, olha, tomou uma aula toda. Eu queria acelerar. Filipenses 2, olha o que Paulo diz aqui, ó. Vê como a vida cristã tem influências imensas, né? Em várias áreas da vida. Aqui ele está falando da humildade cristã, a partir do 4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Não pense só em você, mas cada qual também para o que é dos outros. Se preocupe também com os outros, né? Não seja egoísta. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele fala dizendo, se espelhe em Jesus, que Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus era um Deus, né? Ele não usurpou essa condição de Deus e se tornou como um servo. Veio aqui, se humilhou, né? Foi ele quem lavou os pés dos discípulos para ensinar a humildade. Então é uma característica do cristão, a humildade. Uma vida cristã é um poderosíssimo argumento para a pregação do Evangelho. Tá certo? Vai aí na frente 1 Timóteo 2. Agora, aqui é uma mensagem mais para as mulheres. Mais não, direto para as mulheres. Há uma orientação para as mulheres que está relacionado com conduta cristã, né? 2,9. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, e não com tranças, com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. Veja, o estudo não é sobre vestimenta, mas a vestimenta faz parte da conduta cristã, tá certo? Modéstia cristã. Modéstia cristã. E da adoração que você traz para Deus, né? E da adoração, Então, o que Paulo está dizendo aqui que as mulheres não precisam se ataviarem, né, para poder chamar a atenção para si. Seja modesta. Use de modéstia, ele fala de pudor aqui na minha Bíblia, de um traje honesto, né? Então, se naquela época isso aqui fazia sentido, imagine hoje, não é? Hoje que os trajes
Hoje os trajes das mulheres são bem provocadores, né? Então o que Paulo está falando aqui é para ser modesto, para ter uma boa visão, em outras palavras, no nosso dia, para ter um simancol, né? Para poder não chamar a atenção para si. Porque, veja, o princípio aqui é que você não deve chamar a atenção das pessoas para você em nada. Inclusive na maneira de se vestir, não é? Porque por que as mulheres se vestem provocadoramente, de forma provocada? Para chamar atenção para si, para o corpo, que é bonito e tudo mais, não é? E aí Paulo, a ideia da Bíblia é o contrário, fala, não chame atenção para você fisicamente ou por qualquer outra razão, mas sim por causa do coração sincero. Por ser um cristão ou uma cristã sincera. E aí as pessoas vão ser atraídas a Cristo porque veem em você Cristo. E não porque veem em você o corpo bonito ou a roupa bonita, né? Nós não estamos estudando sobre vestimenta e nem nada. Vamos estudar isso depois. Mas é parte da conduta cristã ser modesto na hora de se vestir. O que Paulo chama a atenção aqui é para tomar cuidado com isso. Não usar o seu corpo, nem a sua roupa, nem tudo mais, para chamar a atenção para você. Vai lá em 1 Pedro, para a gente completar esse raciocínio de modéstia, decência cristã. 1 Pedro 3, 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeita aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos pela palavra. Então, o marido não é cristão, a mulher, sendo sujeita a ele, submissa a ele, é claro que isso aqui tem um contexto, né? Não é para tudo que o marido queira fazer com a mulher. Mas ser submisso e tal, ele vai ser ganho por ver nela uma mulher cristã, tá certo? Isso aqui é tão interessante porque já vi vários casos assim, a mulher se converte, vem para a igreja, se torna cristã, e agora ela passa para ter uma briga fenomenal com o marido, porque agora ela tem um padrão, o marido tem outro, e ela detona o marido. Aí o cara fala, isso aí é ser cristão? Eu não quero ser. Entendeu? Aí Paulo diz assim, seja sábia. No cozimento de determinados alimentos. Não, isso aqui, se você quiser, você faz. Eu não vou fazer nunca mais, porque isso aqui eu não como. A Bíblia não permite comer. Aí nunca mais faz, o marido também não sabe fazer. Aí cria uma briga em casa. Continuando aqui, né, que eu não tinha terminado o que eu queria falar, no verso 2 de 1 Pedro 3, considerando a vossa conduta, falando para as mulheres, né, casta e respeitosa, o enfeite delas não seja o exterior, nem no frisado do cabelo, nem uso de joias de ouro, mas na compostura, e nem na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Percebe a essência? Ele diz, não é o vestido, não é pintar o cabelo, frisar o cabelo, não é pendente de ouro, joias, né? É o coração que Deus está examinando. Tá certo? Beleza. Eu vou terminar por aqui, a gente teria mais textos aí, mas eu não quero... eu acho que a gente já teve uma boa ideia aqui de que, na verdade, o que a Bíblia está dizendo, você tem uma coerência cristã, né? Você quer ser um cristão, se tornou um cristão, seja coerente, né? Aprenda com Cristo em toda a sua vida, a questão da humildade, né? Beleza? Então, encerramos aqui conduta cristã.